O filho? Não é meu, ele zombou. 6 anos depois, ela pisou no seu iate com um filho loiro que tinha os olhos dele. O escritório estava cheio do brilho suave da luz do sol matinal a entrar pelas altas janelas de vidro, a brilhar nos acessórios de aço polido e no brilho impecável da secretária de mogno. Ricardo Guedes estava perto da janela, a sua postura rígida, o seu cabelo loiro perfeitamente penteado, o seu fato azul marinho nítido como uma armadura que refletia a sua riqueza e controlo. Atrás dele, a paisagem urbana estendia-se infinitamente, uma lembrança de tudo o que ele tinha construído e de tudo o que ele acreditava que nunca podia arriscar perder. Sofia estava perto da sua secretária, a agarrar o pequeno pau branco nas suas mãos a tremer, o seu coração a bater como se pudesse explodir do seu peito. Os seus olhos azuis procuraram no rosto dele por algo, compaixão, reconhecimento, talvez até amor, mas o que ela encontrou foi uma máscara de frio cálculo que a deixou sem fôlego. Ela tinha ensaiado este momento por dias, a imaginar diferentes reações, a ter esperança por alguma versão do homem que ela outrora pensou que conhecia. Na sua mente, ele daria um passo em direção a ela, pegá-la-ia nos braços e aceitaria a verdade com a mesma paixão que ele uma vez mostrou em momentos privados. Em vez disso, à medida que a sua voz se quebrava e as palavras saíam, palavras que deviam ter mudado tudo, ele não se moveu. Ele nem sequer tremeu. O seu olhar desviou-se brevemente para o teste que ela lhe estendeu, e depois os seus lábios curvaram-se num fraco e desdenhoso sorriso. Tu és um erro? Ele disse, o seu tom inexpressivo, cada palavra deliberada, desenhada para cortar fundo e não deixar espaço para esperança. A frase atingiu-a como uma lâmina, a roubar o ar dos seus pulmões. Por um longo momento, ela só conseguiu olhar para ele, o seu corpo congelado, a sua garganta a apertar como se recusasse a libertar o choro que lutava para subir. Ricardo, ela sussurrou, a sua voz a quebrar-se. É o teu filho, o nosso filho. Ela estendeu o teste para ele, como se a prova inegável na sua mão pudesse alcançá-lo onde as palavras não podiam. Ele finalmente virou-se para a encarar completamente, os seus olhos azuis penetrantes como estilhaços de gelo, desprovidos de calor. Não, Sofia, ele disse com uma certeza arrepiante, não é meu. Nunca será meu, eu não quero isto e eu não vou deixar que isto me arraste para baixo. Tu entendes? A sua voz subiu ligeiramente no fim, não por paixão, mas por irritação, como se ela fosse uma empregada que tinha cometido um erro imperdoável, em vez da mulher que uma vez partilhou a sua cama e as suas promessas sussurradas. O silêncio que se seguiu foi sufocante. O peito de Sofia subia e descia à medida que as lágrimas ardiam nos seus olhos, mas ela recusou-se a deixá-las cair à frente dele. Ela queria gritar com ele para o forçar a ver a crueldade das suas palavras, mas nenhum som saiu dos seus lábios. As suas mãos tremiam tão violentamente que ela quase deixou cair o teste, e quando ela finalmente baixou o seu braço, sentiu-se como baixar um pedaço da sua alma estilhaçada. Ricardo virou-se de volta para a janela, a sua atenção já a mudar, como se o assunto tivesse sido resolvido com finalidade. O seu reflexo no vidro parecia intocável, orgulhoso e insensível, um homem que tinha escolhido o poder em vez da humanidade. Sofia forçou os seus pés a mover-se, embora cada passo em direção à porta se sentisse mais pesado do que o anterior. O seu corpo tremia com o esforço de se manter unida,
o seu coração a gritar com traição. Ela chegou à porta, a sua mão a pairar na maçaneta de metal fria, e por um momento ela permitiu-se uma última olhada para trás. Ricardo não se tinha virado. Ele estava de pé com as suas mãos nos bolsos, a olhar para a cidade. A sua postura, uma declaração de que ele já a tinha apagado da sua vida. As lágrimas que ela tinha segurado escorregaram livremente, quentes contra as suas bochechas, enquanto ela abria a porta e saía para o corredor estéril. O eco das suas palavras, "Tu és um erro", seguiu-a pelo corredor, cada repetição a gravar mais fundo no seu coração. Ela pressionou uma mão no seu estômago, o seu toque instintivamente protetor, e naquele momento ela fez um voto silencioso. Ele podia negá-los, ele podia tentar apagar a sua existência, mas ela não o faria. Ela carregaria este filho, ela lutaria por este filho, e ela nunca deixaria que a crueldade de Ricardo Guedes definisse a vida a crescer dentro dela. O apartamento para onde Sofia se mudou era nada mais do que um quarto apertado, aninhado num velho e cansado prédio na beira da cidade, mas tornou-se a frágil fortaleza onde ela tentou reconstruir a sua vida. As paredes eram finas, as tábuas do chão rangiam a cada passo, e no inverno a corrente de ar forçou-a a usar camisolas para dormir. No entanto, era dela, e era onde ela ia criar o seu filho. Ela sentava-se sozinha na pequena mesa da cozinha, noite após noite, contas espalhadas à sua frente, o peso das suas decisões a pressionar como uma nuvem de tempestade. O teste que lhe tinha sido outrora arrancado das suas mãos foi agora substituído por notas de médico e cartões de consulta, cada um a lembrar-lhe da vida que ela carregava, uma vida que lhe dava força, mesmo enquanto a aterrorizava. Ela trabalhou longas horas num restaurante local, o tipo de lugar onde o cheiro de comida frita se agarrava às suas roupas e os seus pés doíam no fim de cada turno. O pagamento era mau o suficiente para cobrir a renda e os bens alimentares, e ela, muitas vezes, saltava refeições para que ela pudesse pôr um pouco mais de lado para o futuro. Os seus colegas de trabalho eram amáveis, mas distantes. Eles tinham as suas próprias lutas e não faziam muitas perguntas. Os clientes vinham e iam, deixando pratos vazios e notas amarrotadas para trás. Mas nenhum deles via a guerra silenciosa que Sofia travava dentro de si mesma todos os dias. O seu corpo ficou mais pesado com a passagem dos meses, o seu tornozelo a inchar depois de horas de pé. No entanto, ela continuava, sem querer deixar que a exaustão ou a solidão quebrassem a sua resolução. À noite, ela deitava-se acordada, a olhar para o teto, a ouvir o zumbido distante do trânsito e a ocasional sirene a uivar pela cidade. O medo roía-a constantemente, medo do que aconteceria se ela ficasse doente, se ela perdesse o seu emprego, se ela não conseguisse providenciar para a criança, que já era mais real para ela do que qualquer outra coisa no mundo. Às vezes, ela enterrava a sua cara no seu travesseiro e chorava até que o seu peito doesse, mas ela nunca se permitiu ceder completamente. Ela sussurrava suavemente para o seu bebê, ainda por nascer, a sua voz trêmula mas determinada, a prometer amor, segurança e um futuro que ela não fazia ideia de como construir. Aquelas promessas, sussurradas, tornaram-se a sua âncora, um frágil fio a puxá-la através das noites mais escuras. Os seus pais viviam longe e ela não lhes tinha contado. A vergonha era demasiado pesada, o pensamento de ouvir o seu desapontamento insuportável. Amigos da sua velha vida também se tinham desvanecido, arrastados para os seus próprios relacionamentos, as suas próprias ambições,
a deixar Sofia a enfrentar a sua nova realidade em silêncio. A solidão tornou-se a sua companheira constante, uma sombra que a seguia a cada passo do dia. No entanto, mesmo na sua solidão, ela descobriu uma resiliência que ela nunca soube que possuía. Cada pequeno pontapé que ela sentia dentro dela lembrava-a de que ela não estava verdadeiramente sozinha, que a sua luta não era apenas por si mesma, mas pela minúscula vida que dependia inteiramente dela. A primeira vez que ela ouviu o batimento cardíaco do bebê, ela desabou no quarto branco e estéril da clínica, lágrimas a escorrerem livremente enquanto ela pressionava as suas mãos sobre o seu estômago. O som era rápido, frágil e, no entanto, impossivelmente forte, a preencher o espaço com a prova de que nenhuma rejeição, nenhuma crueldade, nenhuma negação podia apagar esta existência. Ela caminhou para casa naquele dia sob chuva fria, encharcada até a pele, mas ela carregava dentro de si um calor que ela não conseguia descrever. Aquele batimento cardíaco tornou-se o ritmo dos seus dias, a ecoar na sua mente quando a exaustão ameaçava consumi-la, uma lembrança de que a luta valia a pena. O mundo de Sofia tinha se tornado mais pequeno, o seu círculo mais apertado, mas o seu propósito cresceu mais à medida que cada dia passava. Ela já não media a sua vida em turnos e salários, mas em momentos tranquilos de conexão com a criança que ela ainda não tinha conhecido. Cada dor, cada sacrifício, cada lágrima tornou-se parte da fundação que ela estava a lançar para o futuro. As palavras de Ricardo ainda a assombravam, a cortar fundo na sua memória, mas elas já não a definiam. Ela estava determinada a provar, nem que fosse apenas a si mesma e a vida dentro dela, que o que ele tinha chamado de erro um dia se tornaria o seu maior triunfo. A noite em que Sofia entrou em trabalho de parto foi uma que ela nunca esqueceria, uma tempestade tanto dentro como fora do seu corpo. O céu estava pesado com nuvens escuras e a chuva chicoteava contra as janelas do seu pequeno apartamento enquanto ela lutava para respirar através das primeiras ondas de dor. Ela agarrou a borda da mesa da cozinha gasta, os seus nós dos dedos brancos, as suas pernas a tremerem por baixo dela, enquanto outra contração a rasgava. Por um momento ela pensou que conseguia gerir sozinha, mas a intensidade construiu-se tão rapidamente que o medo a agarrou no peito. Com as mãos a tremer, ela chamou um táxi, a agarrar a sua bolsa enquanto ela tropeçava para fora na noite molhada, a água a encharcar os seus sapatos, as luzes da cidade a ficarem turvas na sua visão, enquanto ela lutava contra a agonia crescente. O hospital era um borrão de luzes duras, vozes urgentes e o apitar de máquinas. Enfermeiras guiaram-na rapidamente para um quarto, as suas palavras calmas mas insistentes, enquanto elas assentavam na cama e prendiam monitores ao seu corpo. Ela sentiu-se pequena no ambiente estéril, superada pelo caos. No entanto, dentro dela havia uma força que ela não conseguia explicar. As horas estenderam-se como minutos e séculos de uma só vez. Ela gritou, chorou, rezou e apertou os dentes, até que finalmente, no meio do caos, ela ouviu o primeiro choro frágil de nova vida a perfurar o ruído. O som era afiado, insistente e tão bonito que as lágrimas encheram os seus olhos instantaneamente. O médico anunciou que era um menino, e momentos depois, um pequeno e enrugado embrulho foi colocado nos seus braços a tremer. Sofia olhou para ele, o seu peito a arfar, as suas lágrimas a caírem no seu cabelo loiro macio, os seus pequenos punhos cerrados, o seu choro a ecoar no quarto, e quando os seus olhos se abriram pela primeira vez, ela ficou sem fala. Eles eram do mesmo azul penetrante que os do Ricardo,
um espelho que trouxe de volta toda a dor, mas neste momento aqueles olhos pertenciam apenas ao seu filho. Ela sussurrou o nome dele, Afonso, como se fosse uma oração, os seus lábios a tremerem enquanto ela o dizia de novo e de novo, até que se tornou real. O nome sentiu-se certo, sólido e forte, como se ele o fosse carregar para a frente através de um mundo que não seria sempre amável. Ao segurá-lo contra o seu peito, ela sentiu o ritmo do seu minúsculo batimento cardíaco, rápido e determinado, e pela primeira vez desde que Ricardo a tinha rejeitado, ela sentiu-se inteira de novo. A exaustão do parto pesava sobre ela como uma pesada manta, mas o calor do corpo de Afonso deu-lhe a força para permanecer acordada, para memorizar cada detalhe do seu rosto, a suavidade da sua pele, o fraco cheiro de nova vida que se agarrava a ele. À medida que o quarto se acalmava, as máquinas a serem constantes e as enfermeiras a recuarem, para lhe darem espaço, Sofia permitiu-se respirar. Ela tocou com um dedo na bochecha de Afonso, a maravilhar-se com o milagre nos seus braços. Toda a solidão, a fome, a exaustão dos meses passados derreteu-se na insignificância, na presença desta criança. Ele era a prova de que ela tinha resistido, de que ela tinha escolhido o amor em vez do desespero. Ela baixou a sua cabeça, a pressionar os seus lábios gentilmente na sua testa, e sussurrou promessas que ela pretendia manter para o resto da sua vida. Ela prometeu que ele nunca se sentiria indesejado, nunca conheceria a dor da rejeição, nunca acreditaria que ele era um erro. A tempestade lá fora ainda raiava, a chuva a bater contra as janelas do hospital, mas Sofia já não sentia medo. Nos seus braços ela segurava não apenas o seu filho, mas o seu futuro, uma luz que ardia mais brilhante do que a escuridão que a tinha perseguido por tanto tempo. Enquanto ela caía num sono exausto, Afonso aninhado contra ela, ela soube com absoluta certeza que quaisquer que fossem as dificuldades que se avizinhassem, ela as enfrentaria todas. Por ele, ela sobreviveria a qualquer coisa. Ricardo Guedes tinha passado os últimos 6 anos a construir um império maior do que até ele tinha outrora sonhado. No entanto, cada novo sucesso deixava-o mais vazio do que o anterior. O seu cabelo loiro, imaculadamente penteado para cada reportagem de revista, e os seus olhos azuis penetrantes faziam dele a imagem do controlo. Mas por trás da aparência estava um homem que não conseguia encontrar paz em nada do que ele possuía. O seu penthouse era ladeado por vidro reluzente, os pisos a brilhar, as salas cheias de tudo o que um homem da sua riqueza podia desejar. No entanto, o silêncio à noite era ensurdecedor. Ele comparecia a festas onde o champanhe nunca parava de fluir e mulheres em vestidos cintilantes penduravam-se no seu braço, mas quando a noite terminava e as luzes se atenuavam, ele sempre regressava a um apartamento que se sentia mais frio do que gelo. A aquisição do seu iate tinha sido a sua mais recente indulgência. Um vasto navio no valor de milhões, equipado com bancadas de mármore, cabines privadas e uma tripulação treinada para antecipar todos os seus caprichos. Para o mundo era outro símbolo do seu poder, um palácio flutuante, onde ele podia entreter clientes ou amantes, onde ele podia lembrar a todos que ele era um homem acima de todos os outros. Mas, para Ricardo, o iate era pouco mais do que outra distração, algo que ele esperava que pudesse preencher o espaço oco dentro dele. Ele convidava mulheres a bordo, servia-lhes vinho e ria das suas piadas, mas ele sempre se encontrava a olhar para lá delas, para o horizonte, com uma sensação roedora de que ele estava a perseguir
algo que ele nunca conseguiria apanhar. Ele disse a si mesmo que a solidão era o preço da grandeza. Ele convenceu-se de que sacrifícios tinham de ser feitos, que as emoções apenas tornavam os homens fracos. No entanto, às vezes tarde da noite, quando a cidade fora da sua janela, estava tranquila e ele já não conseguia enterrar-se no trabalho. Ele ouvia o eco das suas próprias palavras ditas há anos: "Tu és um erro." A frase regressava sem ser chamada, a carregar consigo uma dor aguda que ele tentava afogar em álcool e reuniões de negócios. Ele nunca se permitiu a demorar no que aquelas palavras tinham custado, a recusar-se a admitir que em algum lugar lá fora podia haver um filho com os seus olhos, um filho cuja existência ele se tinha recusado a reconhecer. Enquanto isso, a Sofia estava a viver num mundo muito diferente, a criar Afonso num apartamento modesto, com escadas a ranger e tinta a descascar. Ricardo nunca soube do riso do menino a ecoar por quartos pequenos, das suas intermináveis perguntas sobre o mundo, da forma como o seu cabelo loiro apanhava a luz do sol e os seus olhos azuis, os olhos de Ricardo, brilhavam com curiosidade. Afonso tinha se tornado uma criança brilhante e alegre, que adorava histórias e era fascinada pelo mar, embora ele nunca tivesse conhecido o pai cujo sangue corria nas suas veias. Sofia protegeu-o da verdade o melhor que ela pôde, dando-lhe amor suficiente para dois, embora na quietude da noite ela às vezes se perguntasse por quanto tempo ela podia manter a verdade escondida. Enquanto Ricardo entretinha investidores no seu iate, a mostrar os conveses a brilhar e o luxo escondido no interior, ele não podia saber o quão perto o seu mundo estava de colidir com o passado que ele tinha tentado tanto apagar. Ele tinha se convencido de que as suas escolhas eram finais, que ele tinha cortado todos os laços com o que outrora foi. Mas o destino tinha outros planos, e em breve o mar que lhe trouxe tantas noites ocas de indulgência traria de volta a única coisa que ele tinha deitado fora, a mulher que ele tinha partido e o filho que ele nunca tinha conhecido. A manhã de verão estava quente, o céu pintado num tom brilhante de azul que parecia prometer um dia de paz. Sofia acordou cedo, como sempre o fazia, a mover-se silenciosamente pelo apartamento para não perturbar o sono de Afonso. Ela ficou por muito tempo na janela, as suas mãos enroladas à volta de uma caneca lascada, a observar o seu filho a mexer-se debaixo da manta fina no sofá que eles partilhavam. Aos 5 anos de idade, Afonso já estava cheio de energia e curiosidade, o seu cabelo loiro desgrenhado, os seus olhos azuis a brilhar sempre que ele descobria algo novo. Naquela manhã, ela queria dar-lhe algo especial, algo para lá da rotina de paredes apertadas e ruas da cidade. Quando a sua amiga ligou com uma oportunidade inesperada para ajudar num iate por um dia, Sofia hesitou apenas brevemente antes de concordar. O pagamento seria modesto, mas o pensamento de mostrar a Afonso o mar encheu-a de excitação. Ela arrumou a sua pequena mala com cuidado a enfiar o seu carrinho de brinquedo favorito e uma sandes, a dizer a si mesma que esta seria uma memória à qual ele se poderia agarrar. Quando eles chegaram ao cais, os olhos de Afonso arregalaram-se à vista da vasta extensão de água. A sua pequena mão agarrou a dela com força, enquanto ele olhava para o iate a erguer-se à frente deles, a brilhar à luz do sol, como algo saído de um sonho. Para ele, parecia um castelo no mar, e a sua boca abriu-se em admiração enquanto ele sussurrava: "Mamã, ele é enorme." Sofia sorriu para o seu espanto, embora o seu peito se apertasse com nervosismo. Ela não fazia ideia de quem era o dono do navio,
apenas que a sua amiga tinha garantido as suas habilidades na cozinha e prometido que o trabalho seria fácil. A Afonso foi permitido sentar-se tranquilamente no canto, a desenhar no seu livro de colorir, como ele frequentemente o fazia quando ela trabalhava. Ele sentou-se de pernas cruzadas, a sua cabeça loira curvada, enquanto Sofia atava o avental que eles lhe tinham dado e tentava focar-se nas suas tarefas. No entanto, de vez em quando ela olhava para o convés através da estreita janela da cozinha, a maravilhar-se com o horizonte a estender-se infinitamente, as ondas a cintilarem sob o sol. Ela pensou no quanto o Afonso iria adorar ficar lá, a brisa do mar no seu cabelo, o seu riso a ser levado pela água. As primeiras horas passaram sem incidentes. Sofia picou vegetais, lavou pratos e seguiu as instruções do chefe enquanto Afonso mordiscava as sandes que ela tinha feito. A cozinha cheirava a alho assado e ervas frescas, os sons de frigideiras a chiar a preencherem o ar. Por um breve momento, ela permitiu-se sentir quase normal, quase como se isto fosse apenas mais um trabalho, não o estranho e brilhante mundo de riqueza que ela sempre tinha evitado. Ela disse a si mesma que ela terminaria o dia, recolheria o seu pagamento e iria embora com o Afonso, ambos a carregarem a memória do oceano nos seus corações. Mas o destino nunca a deixou escapar tão facilmente. Tarde na tarde, as vozes subiram lá fora da cozinha, mais profundas e afiadas do que as da tripulação. Uma presença moveu-se através do convés com um tipo de autoridade que silenciava conversas, e Sofia congelou, a sua faca a parar a meio do corte. Ela ouviu passos a aproximarem-se, o som de riso que era tanto familiar como estridente. O seu coração agitou-se violentamente enquanto ela pressionava as suas palmas no balcão para se estabilizar, embora ela ainda não o tivesse visto. Afonso, alheio, tinha se movido para mais perto da porta, o seu livro de colorir na mão. Ele inclinou-se para a frente, os seus olhos azuis arregalados com curiosidade, enquanto ele via o homem a pisar no convés. Sofia seguiu o olhar do seu filho e quando seus olhos caíram sobre a figura alta, com cabelo loiro à luz do sol e olhos azuis penetrantes, a sua respiração ficou presa na sua garganta. Ricardo Guedes estava a menos de 3 metros de distância, a sua camisa branca feita à medida nítida contra a sua pele bronzeada, o seu passo confiante a comandar o espaço como se o iate em si fosse o seu trono. O corpo de Sofia enrijeceu-se, o seu estômago a contorcer-se como se o chão por baixo dela tivesse desaparecido. Ela tinha passado anos a construir uma vida sem ele, a criar Afonso à sombra da sua ausência. E agora, aqui estava ele, tão afiado e imponente como no dia em que ele a tinha rejeitado. O seu primeiro instinto foi puxar Afonso para longe, para o proteger do olhar de Ricardo, mas era demasiado tarde. Afonso já tinha entrado na porta, a luz do sol a apanhar o loiro no seu cabelo, os seus olhos azuis, os olhos de Ricardo, a olharem curiosamente para o estranho à sua frente. Naquele único momento, Sofia soube que a frágil parede que ela tinha construído à volta da sua vida estava prestes a colapsar. O passado que ela tinha lutado tanto para enterrar tinha se levantado de novo e tinha-a encontrado ali, no mar, com o seu filho ao seu lado. Ricardo congelou quando seus olhos aterraram na pequena figura na porta. O rapaz não devia ter mais do que 5 anos. O seu cabelo loiro a apanhar a luz do sol na cor exata que Ricardo via no espelho todas as manhãs. Os seus olhos azuis arregalados e inocentes, no entanto, tão penetrantemente familiares que eles enviaram um choque pela sua espinha. Por um momento, os sons movimentados do iate desapareceram.
o tilintar de copos, a conversa de convidados, o zumbido constante dos motores. E tudo o que restou foi o olhar do rapaz a fixar-se no seu. O peito de Ricardo apertou-se, a sua garganta subitamente seca, como se o seu corpo já soubesse a verdade, antes que a sua mente pudesse processá-la. Ele cambaleou interiormente, embora exteriormente ele se forçasse a ficar de pé, a sua postura a atrair apenas a mais fraca hesitação. Sofia apareceu instantaneamente, os seus movimentos rápidos e protetores, a puxar Afonso de volta contra o seu lado, como se ela pudesse protegê-lo com a força do seu corpo sozinha. Os seus olhos azuis, aqueles mesmos olhos que uma vez olharam para ele com amor, estavam agora afiados com aviso. Ela manteve-se rígida, cada linha da sua postura a gritar que ela não o iria deixar aproximar. Os lábios de Ricardo separaram-se, mas não saíram palavras. Pela primeira vez em anos, ele encontrou-se sem fala, roubado da voz dominante que outrora tinha dobrado direções e políticos à sua vontade. Ele tinha construído um império, silenciado oponentes, conquistado cada desafio que se atrevia a ficar à sua frente. No entanto, agora ele estava impotente perante a visão de uma criança que carregava o seu rosto. O silêncio estendeu-se insuportavelmente, denso e sufocante. Afonso olhou para a Sofia com curiosidade, a puxar gentilmente o seu avental. «Mamã, quem é aquele homem?» Ele perguntou com uma pequena voz, a sua inocência a cortar através da tensão como uma lâmina. Sofia apertou o seu abraço, a sua mão a tremer apenas ligeiramente enquanto ela alisava o seu cabelo. «Ninguém importante», ela disse, as suas palavras afiadas, dirigidas a Ricardo mais do que ao seu filho. O seu tom foi atado com amargura, cada sílaba destinada a lembrá-lo do que ele tinha abandonado. Ricardo deu um passo mais perto, incapaz de se parar, embora o peso no olhar de Sofia o avisasse para manter a sua distância. «Sofia», ele começou, a sua voz baixa, rouca, despojada da autoridade que ele costumava carregar. «Ele é...» Os seus olhos piscaram para o rapaz e de volta, desesperado por confirmação mesmo, enquanto a verdade gritava em cada detalhe do rosto de Afonso. A expressão de Sofia endureceu, o seu maxilar a apertar-se, a sua raiva a queimar através da sua exaustão. «Sim», ela disse, a sua voz calma mas cortante, cada palavra precisa. «Este é o Afonso, o teu filho, a criança a que tu chamaste um erro». Os seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas, mas a sua voz não quebrou. Ela tinha chorado o suficiente anos atrás, agora ela falava com o aço de uma mulher que tinha criado um filho sozinha. A palavra atingiu Ricardo mais forte do que qualquer golpe que ele alguma vez tinha suportado. O seu peito apertou-se, o seu estômago revirou-se, e por um momento ele sentiu como se o convés, por baixo dele, pudesse ceder. Ele recordou aquele dia no seu escritório, o olhar na cara de Sofia enquanto ele a dispensava, a fria certeza na sua própria voz enquanto ele lhe dizia que ela não significava nada. A memória colidiu com a visão de Afonso, prova viva da vida que ele tinha rejeitado, e o peso da sua crueldade instalou-se nele como chumbo. Afonso olhou entre eles, a confusão a piscar no seu rosto enquanto ele tentava entender. «Mamã, o que é que ele quer dizer?» Ele perguntou suavemente, mas Sofia ajoelhou-se e tocou na sua bochecha, a sussurrar algo destinado apenas a ele. Ricardo não conseguia ouvir as palavras, mas a ternura no seu tom fê-lo sentir-se magoado. Ela tinha carregado tudo, todas as dificuldades, todas as noites sem dormir, todos os sacrifícios sem ele, e ela tinha-o feito com amor.
Pela primeira vez na sua vida adulta, Ricardo sentiu-se pequeno. Ele queria falar para dizer que ele tinha estado errado, para implorar por perdão, mas as palavras emaranharam-se na sua garganta. Sofia levantou-se de novo, a ficar alta à sua frente, o seu corpo posicionado como uma barreira entre ele e o rapaz. Tu não podes simplesmente voltar para a vida dele, só porque tu finalmente viste o que tu escolheste ignorar. Ela disse calmamente, mas com a força de uma sentença. Tu tiveste a tua chance e tu deitaste-a fora. Os olhos de Ricardo ardiam, embora não caíssem lágrimas. As suas mãos enrolaram-se ao seu lado, não de raiva, mas de impotência. Ele tinha enfrentado aquisições hostis e inimigos implacáveis. No entanto, nada o tinha deixado a sentir-se tão derrotado como este momento. Ele abriu a boca desesperado para dizer algo, qualquer coisa, mas as únicas palavras que saíram foram quebradas e finas. Eu estava errado. O olhar de Sofia não suavizou. Ela abanou a cabeça ligeiramente, a sua voz firme e inabalável. O errado não desfaz 5 anos. O errado não lhe devolve o pai que ele nunca teve. Ela puxou Afonso para mais perto, e o rapaz inclinou-se para ela, ainda a olhar para Ricardo com olhos arregalados e curiosos. Aquele olhar assombrou-o enquanto ele ficou lá, enraizado no lugar. Um homem que tinha tudo, no entanto, apercebeu-se num instante de que ele não tinha nada. O iate à sua volta brilhava com luxo, o mar estendia-se infinitamente para lá, mas Ricardo nunca se sentiu mais preso, mais vazio, mais desesperado. Quando Sofia finalmente se virou, a guiar Afonso de volta para a cozinha, Ricardo permaneceu de pé no convés, a olhar para eles com seu coração a bater. O som da pequena voz do seu filho ecoou na sua mente, uma voz cheia de perguntas que ele não tinha o direito de responder. Ele tinha construído a sua vida no poder e na negação, mas a ficar lá, a ver a mulher que ele tinha partido, a ir embora com o rapaz que carregava os seus olhos, Ricardo Guedes sentiu a verdade esmagadora. Ele tinha sido o erro o tempo todo. Naquela noite, Ricardo sentou-se sozinho no seu penthouse, a cidade a brilhar por baixo dele como um campo de estrelas, mas a visão apenas aprofundou o vazio dentro do seu peito. Ele serviu-se de um copo de uísque, depois outro, mas nenhuma quantidade de álcool conseguia afogar a memória dos olhos de Afonso, a olharem para ele no convés do iate. Aqueles olhos tinham despojado cada escudo que ele tinha construído ao longo dos anos, cada ilusão de controlo e invencibilidade, a deixá-lo cru e abalado de uma forma que ele não conseguia explicar. Ele pensou na voz de Sofia, firme e inabalável, enquanto ela o nomeava o pai da criança que ele outrora tinha dispensado. A palavra circulou infinitamente na sua mente, uma lembrança implacável da vida que ele tinha rejeitado e dos anos que ele nunca podia reclamar. Pela primeira vez na sua vida adulta, Ricardo encontrou-se a questionar tudo o que ele tinha construído. O império que outrora o tinha definido agora sentia-se sem sentido. As suas torres de vidro e aço, nada comparado com o peso das suas próprias falhas. Ele tentou focar-se em contratos, reuniões e negócios, mas cada página ficava desfocada, até que tudo o que ele conseguia ver era o cabelo loiro de um menino e a curva do seu sorriso curioso. À noite ele revirava-se na cama, o eco da amargura de Sofia, a persegui-lo em sonhos inquietos, onde ele se esticava para o Afonso, mas sempre se encontrava demasiado tarde. Quando Inês, a mulher que tinha sido a sua companheira nos últimos meses, notou a sua distração, ela exigiu respostas. Durante o jantar, ela pressionou-o,
os seus dedos perfeitamente cuidados a tamborilarem impacientemente na mesa, os seus olhos azuis afiados a estreitarem-se com irritação. Finalmente, Ricardo contou-lhe a verdade, a sua voz áspera, enquanto ele admitia que ele tinha um filho, que ele o tinha abandonado e que ele o tinha visto pela primeira vez apenas há dias. A expressão de Inês ficou fria. Ela puxou a sua mão para trás, os seus lábios a apertarem-se com desdém, e ela deixou claro que ela não tinha interesse em estar ligada a um homem com uma criança escondida do seu passado. Naquela noite, ela saiu do seu apartamento sem olhar para trás, e Ricardo não tentou pará-la. Estranhamente, a sua partida não o feriu da forma como o poderia ter ferido antes. Em vez disso, deixou-o a encarar o silêncio do seu lar com uma clareza que ele há muito tempo tinha evitado. Ele percebeu-se então do quão sem sentido a sua vida se tinha tornado, o quão superficiais as suas vitórias eram comparadas com o peso do que ele tinha abandonado. O riso das festas, a pressa dos negócios, a emoção do poder, tudo isso desmoronou quando colocado ao lado da pequena figura de uma menina que nunca o tinha conhecido e da mulher que tinha carregado tudo na sua ausência. Uma noite, incapaz de suportar o silêncio por mais tempo, ele encontrou-se a si mesmo fora do prédio da Sofia. Era modesto, o tipo de lugar que ele outrora teria dispensado como abaixo dele. No entanto, enquanto ele estava lá, a olhar para as janelas mal iluminadas, ele sentiu um puxar mais forte do que qualquer ambição que ele alguma vez tinha perseguido. Ele hesitou à porta, o seu peito apertado com medo de que ela a batesse na sua cara, mas eventualmente ele bateu. Quando Sofia abriu a porta, a sua cara não traiu surpresa, como se ela o tivesse esperado mais cedo ou mais tarde. A sua expressão era guardada, os seus braços cruzados, os seus olhos azuis afiados e cautelosos. Ricardo engoliu em seco, a sua garganta seca. "Eu preciso de falar", ele disse, a sua voz despojada da sua autoridade habitual. "Por favor." Afonso espreitou por trás das pernas dela, a sua pequena mão a agarrar o tecido das suas calças de ganga. Os seus olhos arregalados encontraram os do Ricardo, cheios de curiosidade, mas também de incerteza, como se ele sentisse a tensão que ele ainda não conseguia entender. Ricardo sentiu o seu peito apertar-se dolorosamente, a culpa a pressioná-lo até que ele mal conseguisse respirar. Ele olhou para a Sofia, desesperado. "Eu não consigo mudar o passado", ele disse suavemente. "Mas eu quero tentar agora. Eu quero conhecê-lo. Eu quero ser o pai dele, se tu me deixares." A expressão de Sofia não vacilou. A sua voz era calma, mas firme, cada palavra pesada com a força de uma mulher que tinha carregado tudo sozinha. "As palavras são fáceis, Ricardo. As promessas são fáceis. Tu não estavas lá para as noites sem dormir, para as consultas do médico, para os dias em que eu pensei que eu não conseguiria continuar. Tu não estavas lá quando ele perguntou sobre o seu pai, e eu não tinha nada para lhe dizer. Tu deixaste-nos a ambos, antes que ele sequer desse o seu primeiro fôlego." Ela olhou para baixo brevemente para o Afonso, depois de volta para ele. "Se tu queres fazer parte da vida dele, tu terás que o provar. Não para mim, mas para ele. Tu não podes apagar o passado com um único pedido de desculpas." Ricardo acenou com a cabeça, o peso das suas palavras pesado, mas merecido. Por uma vez, ele não discutiu, não tentou dobrá-la à sua vontade. Ele entendeu que ela tinha razão. A redenção não viria numa noite, nem em 1000 pedidos de desculpas, mas apenas na tranquila persistência de aparecer, de estar presente, de dar o que ele outrora tinha negado.
Enquanto ele saía da porta dela naquela noite, o som do riso do seu filho seguiu-o pelo corredor, leve e frágil, e pela primeira vez em anos ele sentiu tanto o peso esmagador do seu passado como a fraca, frágil faísca de esperança para um futuro diferente. As semanas que se seguiram foram um lento desdobrar de algo que Ricardo nunca tinha conhecido antes, uma vida construída não no poder ou na riqueza, mas na paciência, humildade e nos frágeis laços da família. No início, a sua presença era desajeitada. Afonso olhava para ele com olhos arregalados e questionadores, incerto se o devia tratar como um estranho ou algo mais, e Sofia observava cada movimento com a afiada atenção de um guardião que não queria deixá-lo causar outra ferida. Ricardo não tentou forçar a sua entrada, ele aparecia calmamente, a oferecer-se para levar o Afonso para a escola, para ajudar com as tarefas, para se sentar no chão e construir torres com blocos que sempre caíam antes de estarem terminadas. O riso dos rapazes, quando os blocos caíam numa pilha, enchia o pequeno apartamento de uma forma que Ricardo nunca tinha experimentado, mais alto e mais quente do que qualquer aplauso que ele alguma vez tinha recebido nas suas salas de direção. Sofia permaneceu cautelosa. Ela ficou no fundo durante aquelas primeiras visitas, com os braços cruzados, pronta para intervir se fosse necessário, mas à medida que ela observava o Ricardo a tropeçar em histórias para dormir, a pronunciar mal palavras enquanto Afonso ria e o corrigia, ela começou a ver algo a mudar. Este não era o homem que outrora lhes tinha virado as costas com gelo na sua voz. Este era um homem a tentar, a falhar às vezes, mas a regressar de novo e de novo com uma persistência que não podia ser fingida. Ela ainda carregava a sua raiva, as memórias de noites passadas sozinha, enquanto Afonso chorava, a exaustão interminável de criar um filho sem apoio, mas ela não podia ignorar a evidência de que Ricardo estava lentamente a mudar. O mundo do próprio Ricardo transformou-se de formas tranquilas, mas profundas. Ele cancelou reuniões de noite, entregou responsabilidades a outros que ele outrora tinha guardado por medo de perder o controlo e começou a sair do escritório mais cedo para passar as noites no pequeno apartamento de Sofia. O penthouse já não se sentia como lar, o seu silêncio polido e insuportável comparado com o som da voz de Afonso a pedir-lhe para jogar mais uma ronda de um jogo ou contar mais uma história antes de ir para a cama. Ele até aprendeu a cozinhar refeições simples, a atrapalhar-se com receitas, até que Afonso, orgulhosamente, declarou que as panquecas queimadas eram perfeitas, e Sofia, apesar de si mesma, sorriu fracamente para a visão. Para um homem que outrora media o seu valor por números e manchetes, ele começou a medi-lo agora pelos momentos em que Afonso escorregava a sua pequena mão para a sua sem hesitação. Uma noite, depois que Afonso finalmente adormeceu, Ricardo demorou na mesa da cozinha pequena enquanto Sofia lavava os últimos pratos. O zumbido do frigorífico e o suave correr de água preencheram o silêncio entre eles. Ele inclinou-se para a frente, as suas mãos entrelaçadas, a sua voz baixa e hesitante, quando ele finalmente falou. Eu sei que eu nunca posso devolver os anos que eu te roubei. Eu sei que eu não mereço o teu perdão, mas eu quero que tu saibas que eu não vou embora de novo. Custe o que custar o tempo que for preciso, eu vou provar a vocês os dois. As suas palavras tremeram com uma vulnerabilidade que Sofia nunca tinha ouvido nele antes. Ela pousou o pano de pratos e virou-se para o encarar, a sua expressão dividida entre a velha amargura e algo mais suave. Por um longo momento ela não disse nada, a estudar o homem que a tinha outrora partido
e estava agora a pedir para reconstruir algo novo. Finalmente, ela exalou, a sua voz quieta, mas firme. Eu não sei se consigo esquecer o que tu fizeste, Ricardo. Mas talvez eu consiga aprender a perdoar pelo Afonso, por mim. A admissão custou-lhe algo, e ele viu-o na cintilação dos seus olhos, mas também abriu uma porta que nenhum deles tinha ousado imaginar antes. Ricardo esticou a sua mão sobre a mesa lentamente, quase com medo de que ela se afastasse, mas quando a sua mão encontrou a dela, o calor do seu toque espalhou-se através dele, como luz do sol. Não foi a vitória triunfante que ele outrora tinha procurado nas suas conquistas de negócios. Foi algo muito mais raro, o frágil começo de confiança, de esperança, de uma segunda oportunidade. Ele baixou a sua cabeça, avassalado pela enormidade disso, e pela primeira vez desde que ele era um jovem, lágrimas acumularam-se nos seus olhos. As semanas transformaram-se em meses, e o laço entre pai e filho aprofundou-se. Ricardo levou Afonso para o parque, empurrou-o nos baloiços, ensinou-o a saltar pedras sobre a água. Ele sentou-se na pequena mesa da cozinha a ajudar com letras e números, a atrapalhar-se com os trabalhos de casa com a mesma determinação que ele outrora trouxe para os relatórios financeiros. Sofia, embora ainda cautelosa, começou a observar com menos suspeita e mais aceitação, tranquila. O peso dos anos não desapareceu de um dia para o outro, mas as rachas na sua armadura começaram a mostrar-se, e por trás delas estava a mulher que ela outrora tinha sido, a mulher que ainda queria acreditar no amor. Uma noite, enquanto os três estavam de pé, na varanda do iate, que outrora simbolizou apenas a arrogância de Ricardo, o sol a pôr-se pintou a água de dourado. Afonso segurava as suas duas mãos, o seu riso levado pela brisa, enquanto ele apontava para formas nas nuvens. Ricardo olhou para a Sofia, a luz a suavizar os seus traços, e falou palavras que ele outrora pensou que ele nunca seria capaz de dizer. Tu tiveste razão em lutar por ele. Eu estava errado em todas as formas que importam. Mas, se tu me deixares, eu quero lutar agora por vocês os dois. Sofia encontrou o seu olhar, os seus olhos azuis cheios de uma mistura de dor, história e algo novo. Ela não respondeu de imediato, mas ela também não largou a mão dele. Naquele silêncio, preenchido com o som das ondas e do riso do seu filho, algo frágil, mas inquebrável, enraizou-se. Não foi o amor ingênuo que eles outrora tinham partilhado, mas algo mais forte, forjado no sofrimento, moldado pela resiliência e dado vida pelo rapaz que os tinha, sem saber, reunido de novo. À medida que o sol mergulhava abaixo do horizonte, Sofia soube que o caminho à frente não seria simples, mas a ficar ali com o Ricardo e o Afonso ao seu lado, ela permitiu-se pela primeira vez em anos a acreditar na possibilidade de cura. E Ricardo, humilhado e transformado, soube que este era o único futuro pelo qual valia a pena lutar.